Fala galera, hoje em mais uma aula comigo, Gleison Cruz, isso mesmo. E hoje vamos falar de uma figura chamada Jerzy Grotowski. É um estranho? Não sabe quem é? Não conhece sua trajetória? Não tem problema, vem comigo que hoje é aula. Tá esquecendo. Curte, se inscreve, comenta, aciona as notificações, tá? Uau! Gente, eu quero falar uma coisa antes de começar a aula, dizer que é sempre um prazer e ao mesmo tempo é um grande desafio fazer essas videoaulas em um curto tempo, né? Falar de grandes personalidades, grandes nomes em tão pouco tempo, né? Resumir isso, resumir as grandes trajetórias, uma historicidade muito grande em tão pouco tempo. A gente sabe que em vídeo, principalmente videoaula para a internet, é interessante que ele fique curto, que não seja tão grande, tão alongado, para não se tornar também cansativo, né? Mas enfim, eu quero dizer que vou tentar resumir essa história em um curto espaço de tempo para que a gente consiga aí conhecer um pouco da história dessa pessoa que é Jerzy Grotowski. Nasceu na Polônia em 1933 e durante a Segunda Guerra Mundial teve que se refugiar em uma fazenda da família por conta da presença dos nazistas. E lá conheceu um arcebispo, no qual teve seu primeiro contato com a entidade santa, despertando nele aí o seu lado espiritual. Inicialmente ele flertava entre a psiquiatria, o teatro e o yoga, isso mesmo. Inclusive chegou a levar um pouco de suas experiências do yoga para as artes, né? Mas ele acabou de fato e verdadeiramente sendo o cara do teatro, né? Se formando logo mais na Escola Técnica da Cracóvia, né? Sendo conhecido como a figura central do teatro experimental, o que também foi chamado depois de o teatro pobre. Logo ele foi aprofundar os seus conhecimentos, indo para Moscou, para o Instituto Ludovici de Artes Teatral, estudar direção teatral. Passou lá uns 4 ou 5 anos estudando os métodos do sistema Stanislavski de teatro. Em 1958, ele dirige a sua primeira peça, chamada de Os Deuses da Chuva. No mesmo ano, ele se muda para a cidade de Opole, no qual passa a dirigir um teatro chamado de As 13 Fileiras. E foi no espetáculo Acrópolis, de 1962, do seu amigo Stanisław Wyspiański, que ele resolveu mudar o nome do seu grupo para o Grupo Laboratório. E foi nesse período que ele começou a ganhar também notoriedade do público e da crítica. E em 1968 ele lança o livro Em Busca de um Teatro Pobre, né? Onde ele começa aí a esmiuçar o que seria esse teatro pobre que ele criou, que ele começou a desenvolver, né? E o teatro pobre, na verdade, ele não precisa necessariamente de uma grande luz, né? De um grande cenário, de efeitos. Não. O teatro pobre que ele defende seria o corpo como a essência do teatro, né? O ator, ele tem o seu maior instrumento, que não seria o cenário, nem os adereços, nem a luz, nem a sonoplastia, nem qualquer outra coisa a não ser o seu próprio corpo, né? Então, assim, o corpo era a sua maior ferramenta de trabalho e com isso você conseguia, sim, ter uma conectividade muito forte com o teu público, com o teu espectador. E dessa forma passando aí a mensagem que a peça teria como história, né? E com isso ele fala que o teatro ele não pode nem deve competir com o cinema nem com a TV, e se focar no ator, no corpo do ator,
nas expressões corporais que o ator pode trazer para a cena, né? As expressões e feições dos personagens, a relação ator-plateia. Isso são algumas características que esse teatro pobre traz, né? Em sua verdade, em sua essência. Ele falava muito da inquietação criativa de Stanislavski, né? E com isso ele também queria criar algo novo. Ele não queria copiar ninguém, não queria fazer o que já faziam. Ele também era inquieto, né? Ele era um pesquisador de teatro, ele era um cara que queria estar sempre inovando, né? E com isso, como o Stanislavski, ele defendia muito a questão do teatro físico. O Grotowski, ele defendia a questão da habilidade corporal. E esse corpo habilidoso, né, que ele chamava, priorizava a construção artística do artista, né, e não o naturalismo teatral cotidiano que o Stanislavski defendia, né. Apesar dele admirar muito o Stanislavski, mas nessa parte ele não concordava e dizia que o corpo do ator, de uma forma diferenciada, era o certo a se fazer, a se construir, a se experimentar. Ou seja, o corpo deve estar em conectividade com a mente, sem bloqueios mentais nem corporais, principalmente corporais, com movimentos mais voluntários, né? E mais expressivos. Grotowski entrou um experimento parateatral, ou seja, caminhando do teatro para o ritual, mudando radicalmente a sua prática e seus treinamentos, e deixando de ser uma proposta meramente de apresentação para ser verdadeiramente o ato. Daí deixou de ser o corpo habilidoso para ser um corpo anulado, de desvendamento do próprio ator com a plateia, deixando de ser uma mera representação do personagem. Daí surge o ato total, né, que superaria todas as amenidades do cotidiano, onde surgiria o novo estatuto do corpo, com a nova partitura corporal, onde teria a diferença entre o corpo e a alma, entre o intelecto e os sentimentos, realidade existencial, e não uma experiência individual narcisista. Ele então cria a fórmula, a ideia do ator santo, que diferentemente do que se pensa, ele não tem cunho religioso, mas ele transcende os seus limites e se revela inteiramente ao seu espectador e o convida a embarcar nessa busca